nome é Julian Campos, eu sou artista visual e ilustrador aqui de São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. E esse vídeo aqui é um bate-papo que faz parte do projeto chamado Pontos de Contato, Diálogos com a Tradição do Bordado em Santos. Esse projeto ele parte aí de uma conversa, de uma história, que é o percurso todo das bordadeiras dos Morros de Santos e principalmente das bordadeiras do Morro do São Bento, né? Esse grupo das bordadeiras, ele foi formado aí por mulheres, né? Que muitas delas vieram da Ilha da Madeira nos anos 50, 60 e passaram a se estabelecer nos Morros de Santos, né? Principalmente no Morro do São Bento. E a gente tem aí alguns registros, né, vivos dessa história, em jornais, em livros, em um curta documentário também, falando sobre o percurso dessas bordadeiras. E é um grupo que nos anos 80 a gente tem registros de que chegou a ter 300 bordadeiras bordando, né, em nome desse grupo. E por conta da vida, por conta de esquecimentos, né, de vários os lados também, por conta da vida que foi se atualizando, essa tradição não foi, né, passada para frente, não foi mantida. E esse grupo que chegou a ser de 300 pessoas bordando no Morro de São Bento foi diminuindo, né? Até que hoje a gente tem 2 pessoas vivas do grupo, né? Sendo que apenas uma delas continua ativa de alguma forma, né? Então esse projeto propõe uma conversa com essa história, né? Para a gente tentar preservar um pouco dos acontecimentos relacionados aí a esse grupo que ficou conhecido como as bordadeiras do Morro de São Bento e tentar manter essa história viva cada vez mais, né? Então não à toa se chama Diálogos com a Tradição do Bordado em Santos. E hoje a gente está aqui com os herdeiros da Dona Isabel da Paixão Andrade, né? Que era uma das bordadeiras do Morro de São Bento. Esse grupo, quando foi ficando menor, que ficou aí com 5 pessoas, depois com 3 pessoas, a Dona Isabel era uma das figuras principais aí desse grupo. Infelizmente ela veio a falecer há 3 anos, né, Carmina? E estamos aqui conversando hoje com a Maria Carmina de Andrade Sebastião, que é filha da Dona Isabel, e com o Manuel Ricardo de Andrade Sebastião, neto da Dona Isabel, tá? Então a gente vai ter essa conversa aqui para falar um pouco sobre a história da Dona Isabel, falar um pouco sobre o percurso desse grupo e também discutir sobre o que não foi feito, o que pode ser feito para a gente tentar manter um pouco dessa história desse grupo aqui em Santos, né? Mas continuar divulgando um pouco desse caminho. Meu interesse por esse grupo em específico é porque eu sou nascido aqui na Baixada Santista. Eu sou artista visual, meu trabalho ele num primeiro momento com o desenho, mas eu bordo, né? O bordado está na minha produção como uma linguagem, como uma técnica, e sempre ouvi falar do grupo das bordadeiras e desenvolvendo uma produção artística, né? E sabendo dessa história do grupo que já está extinto, né? Que não existe mais, eu venho tentado trilhar essas conversas para que a coisa continue existindo de alguma forma, né? Então vamos começar aqui a conversar um pouquinho. Vamos conversar todos juntos, mas eu vou conversar primeiro aqui com o Manuel Ricardo. Obrigado, né, a vocês dois pela presença e pela conversa que a gente vai ter agora. Primeiro de tudo, pedir para você se apresentar, Manuel, o que você faz, né, qual que é o seu percurso aí e o que você quiser falar a respeito, né, de você, fica à vontade para se apresentar. Meu nome é Manuel, né, eu sou neto da Dona Isabel, né, filho da Dona Carmen, que está aqui hoje. Sou advogado, mas tento manter viva, né, as tradições da minha avó, né, a arte da minha avó, o bordado da minha avó. Então eu tenho esse objetivo de manter essa história, né, resgatar essa história também. É importante para mim. Então tem um grupo folclórico de dança típica portuguesa, né, que é o grupo folclórico Cruz de Malta. E nesse grupo folclórico a gente não só mostra o bordado, né,
o bordado madeiro, o bordado do continente também, mas as danças típicas, enfim, as danças da Ilha da Madeira, as danças continentais de Portugal, né? E com isso eu tento me manter fiel, né? E também mostrar um pouco dessas tradições que são dos meus avós, dos meus pais, que vieram de Portugal para o Brasil. Legal, Manuel, obrigado. A gente está aqui também com a Maria Carmen, né, que é filha da Dona Isabel, a mãe do Manuel. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Mas você borda, né, Maria Carmen? Eu bordo, eu costuro, é que nem eu te falei. Eu também, eu faço de tudo também. Você continua tentando levar um pouco do que sua mãe fazia. A gente tem 2 documentos aí que falam sobre essa história das bordadeiras do Morro de São Bento. O primeiro deles é esse livro que é da Gisele Códia, que é jornalista, que fez parte da dissertação dela pela Unesp. O livro chama Bordadeiras do Morro de São Bento, a vida tecida entre o linho e as linhas, né? Então foi um primeiro documento aí de registro, né, da história das bordadeiras, né? Foi primeiro feito uma dissertação e a partir dela foi feito esse livro, e ele é de 2008, né? E aí a gente tem também um curta documentário que é o Linha e a Vida, né, que foi lançado aí em 2013, e ele parte muito do que foi retratado nesse livro da Gisela. O documentário ele foi idealizado pelo Alexandre Camilo e o Eduardo Furchini. Dentro desses documentos, né, a gente sabe que a Dona Isabel ela veio para cá com 22 anos, talvez, né? Nós chegamos aqui em 1951. 51. Dia né? de Tiradentes. Olha só. Já sabe a data certinha, eu né? sei, porque eu vim com ela, né? Eu tinha só 1 ano e meio. Você tinha 1 ano e meio quando veio com a Dona ela. Isabel, né? Mas ela sofreu muito na viagem. Não quis mais voltar pra lá, pra Ilha da Madeira. Ela voltou uma vez de avião. Ela chegou Ela aí, conseguia aí foi voltar. Foi com meu irmão, foi com o filho. Entendi. Ela chegou aí. E aí a gente sabe também que ela veio com 22 anos, né? Ela veio novinha. Ela já bordava. Ah, né? ela bordava lá bastante também. Ela bordava, a gente sabe que as bordadeiras elas começavam com pouca idade, né? Com 5, 6 anos, né? já estavam fazendo. Até eu morria de rica, ela falava, Carmen, senta aqui e faz as bolinhas pontuaste. Aí eu falava, ai mãe, eu tô enjoada. Ela falou, olha, lá em Portugal a gente fala, Ana com Ana, Maria com Maria, trabalha de noite para brincar de dia, então faz logo. Olha só, já tinha até musiquinha para isso, né? Ela tinha. A gente ouve falar que é isso, né? A gente sentava do lado delas, né? E ela ensinava. Mas lá em Portugal, quando eu voltei, era a mesma coisa. Continua desse jeito. As primas também bordavam, mas só que agora lá também, elas estão trabalhando mais fora, em restaurantes, ajudando de cozinha, entendi. Sabe? Essas coisas. Aí esse trabalho manual já fica... Já tá ficando meio para trás. Num segundo plano, assim, né? Segundo plano. A gente sabe, ouve sobre isso, né, de que isso o Manuel estava falando aqui antes da gente começar a gravar, né, que era um trabalho que era coletivo, né, que elas se sentavam para abordar juntas, né, depois que foi ficando mais individual, né. Elas sentavam tudo na soleira da porta, lá chamava soleira. Aí juntava aquela turminha e ficava ali bordando. E nisso as crianças já entravam no meio. As crianças ficavam para aprender a fazer. Eles começavam fazendo as bolinhas, que chamava lá granitos, e o pontuaste. Entendi. Depois quando cresceram, se aperfeiçoavam, né? Bordavam de tudo. E aí a Dona Isabel, ela bordava todo dia, era um compromisso de trabalho, assim, bordava, né? Ela levantava bem cedo e bordava. Aí parava, fazia o almoço, e voltava. Aí arrumava as coisinhas e ia bordar. E você se lembra desse ritual dela de bordar desde criança, assim, né? Lembro, porque ela acordava, ela já fazia o café, fazia as coisinhas dela, ia carregar água, né? Porque não tinha água no morro. Quando nós morávamos lá, não tinha. Aí ali ia bem cedo, enchia as vasilhas
Aí ela sentava lá e bordava. Manuel Ricardo, você se lembra desse contato com o bordado de criança, assim, de ver sua mãe ou a dona Isabel bordando em casa? Eu lembro da minha avó sempre com o cestinho dela, né? Até pedi para minha mãe trazer o cestinho dela hoje. Minha avó sempre com o cestinho, né? com a sua tesourinha, com as suas linhas, né? Porque até as linhas elas tinham esse cuidado. Existe uma linha própria para o bordado madeira, né? Então elas procuravam essas linhas, muitas linhas, eram as pessoas que voltavam à ilha e traziam essas linhas, né? Tinha algumas fábricas em São Paulo, né? Como você sabe, que mandavam bordados para ela e mandavam as linhas também. As linhas, eles tinham mais facilidade de buscar essas linhas lá, né? Então eles traziam essas linhas e a minha lembrança da minha avó, sim, sempre sentadinha numa cadeira na porta de casa ou mesmo no degrauzinho da porta e sempre bordando. Sim, e é interessante isso desse caminho assim de tentar manter a tradição mesmo dos materiais, né? Porque vale dizer que o bordado madeira é uma técnica específica dentro do bordado, né? Tanto que na Ilha da Madeira, né, eu nunca fui, mas a gente tem o conhecimento, né, de que hoje ainda é algo muito protegido, né? O governo tenta cercar de certezas e de selo de autenticidade, né, para que a coisa seja mantida como tradição mesmo, né? Sim. Existe uma forma específica de bordar na madeira, né? Existem os pontos específicos, né? Eu acho até importante que a gente possa resgatar isso de alguma forma, né? E existe a forma de bordar também, né? Tudo era muito característico de lá. Os materiais como o linho, né, a gente até encontrava. As bordadeiras foram se adaptando aqui no Brasil também, né? A gente encontrava o linho, não era igual ao linho de lá, como até hoje não é, né? Até lá hoje é difícil conseguir as linhas e o linho também, né? Mas é algo muito específico, quase endêmico de lá, né? Só tem lá. E é muito difícil, antigamente já era difícil trazer, hoje mais difícil ainda, né? Porque as questões de importação ficaram mais caras, enfim, tudo é mais difícil, né? Mas sim, existe toda uma especificidade, né, do bordado madeira. E também a gente tem uma questão que vale a gente colocar também, né, de que elas vieram para cá, né, nos anos 50, 60, né, e elas continuaram tentando manter essa prática desse bordado de lá, mas já estavam num outro território também, né. Muitas delas ficaram reproduzindo essas imagens que eram imagens de lá, né. É interessante de ver isso também, né, que como elas foram fiéis a técnica mesmo, né? Elas continuaram fazendo os mesmos desenhos, né? Meio que a vida toda, copiando esses riscos também, né? Isso, existiam algumas que tinham, né, mais facilidade para fazer o desenho. Por exemplo, a minha mãe sempre teve mais facilidade de desenhar, né? Então, a maioria dos bordados que minha avó bordava, já quando não era encomendas de fábrica, eram riscos que minha avó tinha guardado e que minha mãe reproduzia para ela bordar. Porque a minha avó ela não tinha essa facilidade de desenhar no tecido. Ela tinha a arte de bordar, mas não de desenhar. O que era muito que tinha lá na madeira também, porque as fábricas mandavam os bordados já impressos, já desenhados, né? E elas guardavam, né? Alguns riscos elas faziam, outros, né, elas iam guardando ao longo do tempo e tinham aquele material. Então cada uma fazia uma coisa, né? Às vezes elas bordavam juntas, sim, né? Cada uma pegava, por exemplo, uma pontinha de uma toalha e ia bordando, né? Se você, mas até nisso é interessante, né? Porque se você pega uma toalha, você não vê a diferença do bordado. Então a técnica era tão apurada que todas bordavam iguais. Claro que alguma tinha uma facilidade de bordar bolinhas, outras tinham facilidade de bordar o crivo, outra o caseado, mas elas bordavam muito iguais, né? Não, você não pega uma peça, você não consegue perceber a diferença. Acho que como é esse lugar da técnica, né? Então não tem muito espaço para uma criação, né? É um lugar que eu já ouvi de uma das bordadeiras de que você não começa com 5, 6 anos, não aprende bordado madeira, né? Tem que aprender de pequeno, senão não pega, né? É diferente hoje em dia com bordado livre, né? Com outras técnicas que a coisa é muito mais aberta, assim, né?
Mas vocês sabem como que a Dona Isabel aprendeu a bordar? Foi em casa também? Foi com a família? Foi com a mãe dela. Com a mãe dela. Lá todas as mulheres, umas iam pro campo, mas a minha mãe falou que ela nunca ia pro campo, ela só bordava. Tá. Aprendeu com a mãe dela desde pequenininha. Aprendeu desde criança, né? Desde criança ela bordava. Imagino que, né, continue sendo ainda um pouco nesse lugar de passar para a menina quando pequena, menina, né? E depois aqui no Brasil, né, já com a idade um pouco mais avançada, a família sempre apoiou a Dona Isabel de continuar fazendo, de continuar vendendo? Ela propriamente, ela morreu bordando. Ela bordou até o fim da vida. Até o fim da vida, né, Manuel? Sim. Ela ficou muito triste quando perdeu o meu irmão. Entendi. Ele morreu assim de repente também, estava bonzinho. Sei. Não é nada. Morreu. Aí ela ficou muito triste. Eu acho que quem salvou mais ela era o bordado. O bordado salvou. Carne, isso os lencinhos aí. Ela sentava e ficava ali bordando. Tem esse livro da Gisela Koja, né, que ela coloca de uma forma onde a gente, vendo a história, passa a entender que era o ofício das bordadeiras, né? Durante um tempo também era o trabalho, né? Era a forma de trazer dinheiro para casa, mas depois de um dado momento virou uma questão de identidade, né? Elas eram reconhecidas pelas pessoas, pela cidade, como as bordadeiras, né? Então é interessante de você falar isso também, Carmina, né? Que reforça essa coisa, né? Mas naquele tempo lá no morro tinha muita bordadeira. Esse pessoal que vinha do norte também, sim, sem querer, eles iam lá na minha mãe e ela ensinava. Aí vinha de fábrica, de jogos de São Paulo, vinha tudo riscadinho, com a linha, e elas aprenderam. Elas aprenderam também. Aprenderam, né? E era bastante. Agora não tem mais isso. Não tem. Esse comentário sobre as fábricas, né? No começo, as pessoas que vieram antes, né? Sua mãe, Dona Teresa, imagino que elas buscavam as encomendas, né? E a gente sabe, principalmente pelo livro da Gisela, né? Que lá nos anos 60, 70, começou a ter as fábricas têxteis em São Paulo, né? E aí essas fábricas meio que entraram em concorrência com as bordadeiras, né? Porque queriam que os lençóis, enxovais continuassem sendo bordados, né? Só que também não queriam pagar muito para as bordadeiras, né? Já vinha com preço, né? Já vinha com preço para fazer. Ali você pegava, ia lá buscar. Tinha umas 3 ou 4 senhoras que davam bordadas no morro. Sim. Ia lá pegar na casa delas, que vinha para casa delas. Aí elas davam o lençol, a linha, você levava para casa, bordava e ia lá entregar no dia que eles vinham pegar de São Paulo. Entendi. Eu também bordei dessas fábricas. Você bordava para as fábricas também, né? Bordei. A gente sabe que teve esse momento da história aí onde entrou a presença dessas fábricas, né? Acho que é interessante de ver também, enquanto isso já marca que a vida das pessoas já não tinha mais espaço para parar e bordar, né? Ninguém, aquela coisa do enxoval que se tinha antigamente, isso não existe mais, né? Não, eu me lembro que a Dona Beatriz, Dona Beatriz, que era uma das participantes do grupo, né? Ela falava que as avós iam lá todas felizes, né? Mostrar aquele lençol bonito bordado para as netas e falar, a avó vai comprar para ti. Aí a Dona Beatriz falou que elas falavam, avó, como eu vou lavar isso e passar? Avó, não, é melhor não. Porque aí já foi perdendo, entendeu? Que aí veio a máquina de lavar, né? Sim. Não pode jogar um lençol lá, né? Não dá. A gente fica tentando entender um pouco, né? Por que essa tradição foi se perdendo, por que né, ninguém quis continuar, não só o aprender a abordar esse tipo de trabalho, mas também a consumir esse tipo de coisa, né? Só que a gente vai vendo que a vida dos anos 60 para cá foi sendo outra, né? Vai mudando. Um tecido de linho, né? Que tem um trabalho a mais, tanto para lavar, como você falou, mas para passar, né? Passar, trabalhou, passar molhado. Por isso é que eu digo que as pessoas guardam sem passar. Sim. Porque se tu vai passar ele molhado, tu já viu, né? Dá mais trabalho para manter, né? Para manter lá e aqui. E aí a gente vai tentando achar o caminho dessa história, né? Do porquê que esse grupo
não existe mais, né? E acho que tem tem vários motivos, né? Tem vários caminhos de, como a gente estava falando aqui antes, né? Dessa tradição também conseguida passar para outras gerações, né? Mas eu acho que tem um próprio caminho da vida que foi mudando, né? O nosso tempo para sentar numa mesa para jantar não existe mais, né? É verdade. Quanto mais para bordar uma toalha para pôr nessa mesa para jantar. E antigamente também, no meu tempo, a gente era criada para casar e cuidar do marido, né? Sim. A minha mãe criou assim. E era só, não era esse negócio, né? Casou. Porque casou aos 51 anos. Aí, agora, naquele tempo também não tinha nem estudo no meu tempo, era só até a 4ª série e acabou. Só esses trabalhos de casa mesmo. Aí a minha mãe ainda me colocou num colégio de freiras, onde eu aprendi, por isso que eu digo que eu faço bordo, costura, ali que é onde é a igreja Jesus Crucificado. Tá. Lembra? Lá era a casa de Nossa Senhora. Entendi. Lá tinha esse profissional que eu fiz, que ela pagou 3 anos. E até quando nós chegávamos lá para ela, com 11, 12 anos, elas falavam, meu Deus, o que eu vou fazer com essas meninas? Aí elas davam nisso, na costura, no bordado e crochê, tricô, elas davam aula de matemática e português, para não deixar, ela falou, não vou deixar essas meninas ficar sem matemática. Elas davam, eram umas freiras muito boas. Além de aprender com a sua mãe, o bordado, você teve isso... Tive lá, que era tudo. Né? Na infância... As freiras, ela, como naquele tempo o ginásio era tudo pago, era muito caro, né? Tá. Era tudo caro, não tinha ginásio colegial. Então ela me colocou lá nesse colégio, com as freirinhas, que aprendi a bordar, costurar, tricô. Por isso que eu digo que... Você sabe fazer muita coisa. Mas elas me ensinavam o português e a matemática. Entendi. Elas ensinavam. É interessante. Eu fiquei lá 3 anos ainda. Olha só. É interessante a gente ver isso, assim, né? Como o bordado é muito associado ao feminino, à mulher, né? Também porque a escola formal colocava desse jeito, né? Para os meninos se ensina tudo, né? E para as meninas se ensina prendas domésticas, né? Mas a minha mãe tinha a maior raiva. Porque ela falou que lá em Portugal ela queria tanto estudar. Aí o pai dela falou, só quem vai estudar são os filhos homens. Nossa. As mulheres não. Ela falava, ai filha, eu queria tanto ir para a escola. E não pôde. O pai não deixava, só os meninos. Você me falou antes, a dona Isabela ela sabia escrever o nome dela só, né? Sabia. E quando a gente ia para a escola, coitada, ela copiava as cópias com a gente, para aprender, ensinava, não sabia mais. Ela não sabia ler e escrever, ela só sabia assinar o nome dela, né? Mas ela conhecia as letrinhas. Sim. E mesmo assim conseguiu trabalhar e, né, contribuir com a casa também, né? Vocês se lembram assim de alguns momentos específicos desse contato dela, né, de participar do grupo, assim, né? Momentos como, por exemplo, o lançamento do vídeo ou do livro? Ela só foi porque ficou viúva, né? Senão ela não ia, porque ela cuidava do meu pai bastante. Tá. Então quando ela ficou viúva, ela foi. Entendi. Como quando no começo, Dona Beatriz me chamou, que sabia que eu sabia fazer de tudo, queria que eu fosse, né? Aí eu falei assim, Dona Beatriz, não dá, eu tenho meu marido e meus filhos para cuidar. Aí ela falou, então tá bom, alguma coisinha eu te peço uma informação, outra. Eu falei, tudo bem. Sim. Tem essa história, né, de que vale a gente voltar e dizer aqui, né, que o grupo chegou a ter essas 300 pessoas, que a gente tem registro aí nos anos 80, né? Você sabe esse número certo, assim? Não. Não sei, eu nunca vi tanta gente assim. Isso está no livro da Gisela, né? Que nos anos 80... Nos anos 80 o grupo foi oficializado, né? Que virou a União das Bordadeiras do Morro de São Bento. Né? Voltando ao assunto, a filha da Dona Beatriz mais velha também estudou nessa escola lá. Tá. E a filha da Dona Paixão. Por isso que a Maria José, a filha da Dona Beatriz depois,
ela preferiu ir trabalhar fora. Entendi. Ela trabalhava fora, agora eu ia para João, sempre morou. Entendi. Então era esse caminho também de... Essa escolinha foi muito boa para a gente. Aí vocês tinham esses ensinamentos com as mães, né, do bordado, mas também de outras coisas na escola, com as freiras na escola. Olha que né? elas eram Uma coisa interessante, né, sobre o estudo é que, assim, como minha mãe disse, a minha avó, ela queria muito estudar e o pai dela não deixava, né? E ela conta, né, ela sempre contou pra gente, e também foi registrado num dos livros, né, que ela bordava ela lembra desde os 6 anos de idade, né? Ela bordava as bolinhas já com a mãe dela. Eram 8 irmãs, né, mais 8 irmãs que ela tinha. E aí elas bordavam as bolinhas, as crianças. E como a minha avó gostava muito de letras, né, ela queria estudar. Depois de um tempo, ela começou a bordar as letras, né, porque eles colocavam as iniciais, né, do casal, os monogramas, enfim, né, os monogramas, e ela bordava essas letras. E é muito interessante isso, eu fico emocionado de lembrar, porque ela não sabia ler e escrever, mas ela bordava as letras como ninguém. É interessante. Que coisa, É uma história bonita, As né? letras dela eram muito bonitas, aquelas letras tudo de cheio. Sim, né? O monograma é uma coisa muito importante para essa tradição de bordado, assim, né? Porque é coisa do enxoval, né? Ela bordou muito essas letras. Sim, mas a história é muito bonita, Manuel, porque vem da história da Dona Isabel, né? De outras pessoas que fizeram parte do grupo, né? Não foi uma história fácil, né? De vir do outro lado do mundo, tentar a vida aqui com poucos recursos, né? Uma vida muito sofrida, né? E imagino que tenha muitas ausências nesse caminho, né? E ver que ela conseguiu, né, lidar com o texto, né, com a palavra dessa forma, com o ofício dela, é muito bonito, né? E eu também vim de lá para cá e acabei casando com o Ilhéu. Olha só. Para quem não sabe, o Morro de São Bento era esse reduto de portugueses da Ilha da Madeira, né? Não, aí meu marido veio muito depois de mim, só que meu marido já veio de lá com 15 anos, né? Entendi. Mas ele morava também no Morro de São Bento? Ele veio e foi morar no Morro de São Bento, aí nós nos conhecemos e casamos. Que legal. Aí eu falei, tá vendo? Vim de lá, mas casei com o Ilhéu também. Para quem não conhece, né, a história é essa que eu estava contando mais cedo aqui, de que teve essa grande leva nos anos 50, 60, né, de portugueses vindo para o Brasil. Santos era a porta de entrada, né, para o Brasil por conta do porto, e a história que a gente sabe é que muitos deles às vezes seguiam para o interior para trabalhar, mas muitos ficaram em Santos, né? Isso, outros paravam, né, porque o navio parava aqui em Santos e depois parava, se eu não me engano, a segunda parada era no Rio, era a primeira no Rio. Então tem no Rio de Janeiro muitos portugueses e aqui em Santos também. Sim. Mas isso é muito ligado à área portuária, né, porque eles vinham de navio, então era onde os navios aportavam. Né? Minha avó minha avó casou com 22 anos de idade, né? E aí o meu avô, logo que casou, o meu avô veio para o Brasil, né? Era assim, os homens vinham, né, faziam um pouco da vida aqui e depois chamavam as esposas, né? Então a minha avó veio 1 ano e meio depois com a minha mãe já, e aqui eles se estabeleceram, né? Meu avô trabalhava num hotel Glória, que era no centro da cidade, né? Trabalhou lá há muitos anos. E depois veio a minha avó com a minha mãe, e aí ela teve mais um filho aqui, que já é brasileiro, mas a minha mãe nasceu lá, né? O meu avô deixou a minha avó grávida lá, né? E veio, ele não viu a filha nascer, ele conheceu a filha já com 1 ano e meio, né? Interessante isso, né? Mas eles vieram, né? Era a condição da época. Era, porque veio primeiro o irmão dele mais velho, que era o tio Manuel, e morava lá no Marapé. Certo. Aí mandou buscar ele. Aí depois, ele mandou buscar minha mãe e eu. Aí depois, o meu pai mandou buscar meu padrinho, que é irmão também, e a mulher. Aí a família ia vindo, assim, né? Aí tem uma história que dava até uma novela, que meu pai mandou buscar muita gente. Aí mandou buscar uma prima dele, que era da cidade. Eles eram dos interior, mas essa prima era do Funchal. Funchal, lá na Madeira, é a cidade. Sim. Aí ela veio por mando dele. Aí meu pai e minha mãe vieram aqui no carro esperar ele, ela não desceu.
Caramba. Aí ficou desesperado, né? Aí sabe o que aconteceu? Ela se engraçou lá, namorou no navio. Aí o rapaz era do Rio de Janeiro, era da Marinha. Tá. Ficou com ela, casou. Caramba! E ela nem mandou avisar, porque o rapaz falou que nunca ia trazer ela em Santos, com medo dela ficar. Olha só, já mudou o caminho da viagem, já. Olha, e nós só fomos saber disso que depois meu pai escreveu para Portugal e soube, né? Sim. Mas que a filha dela veio aqui, que uma nossa amiga trouxe e falou, ó, minha mãe aprontou, né, com o teu pai. Já tinha ouvido, eu falei, aprontou mesmo, né? São ela, histórias, né? dava uma novela. São histórias cercadas de emoção, suspense, Ela não enfim. desembarcou, ela desembarcou no Rio e não avisou, podia avisar pelo menos. Não, e numa outra época que a comunicação também era outra, né? Era carta, né? Então uma coisa... Ou seja, quantos dias o navio chegava, demorava para chegar aqui, né? Eram muitos dias de viagem, navios tempo, muito né? antigos, 15, né? 20, 15, 20 dias. Quando a minha mãe chegou, elas chegaram aqui em Santos dia 21 de abril e o navio não conseguiu, né, atracar no dia 21. Olha, essa história também é interessante, também, né? Porque chegaram no dia 22 de abril, elas desembarcaram no dia 22 de abril, o descobrimento, né? Olha só. E realmente é uma travessia, né? A gente fala que o povo português é desbravador e né? Sim. Até hoje se fala, né? A travessia hoje é difícil. Imagina, né? Há 50, 60, 70 anos atrás, né? A minha avó contava até que ela soube, não sei se é verdade, o navio que elas vieram foi a última viagem até desse navio. Olha só. E o quanto também que a história de Santos também é marcada por essas histórias, né, de imigrantes, em Santos a gente tem muitas instituições portuguesas, né, muitos aspectos portugueses na cidade, né, é interessante de ver também. Mas depois disso também, meu pai falou que não ia mandar buscar mais ninguém pelo susto, né? Chega, né, cara? Ele falou, chega, não. Aí o pessoal pedia, ele falava, não. Santos é muito ligado mesmo, né, a Portugal. Inclusive a gente está aqui, né, gravando num clube que tem origem, né, portuguesa, né, e que graças a Deus apoia, né, tanto essa iniciativa quanto o Grupo Folclórico Cruz de Malta. E a gente tem muito orgulho, né, de ativar isso aqui no Vasco da Gama. Isso que o Manuel estava falando também é muito importante, é um ponto principal nesse projeto também, né, porque o grupo existiu dessa forma como a gente tinha comentado, né? A gente está com uma buzina do navio aqui, porque estamos próximo do porto. Existiu dessa forma onde teve muita gente participando, né? A gente encontra nos jornais, né, da tribuna dos anos 50, 60, né? Eram muitos os anúncios das bordadeiras oferecendo trabalho, né? Então são muitos documentos que realmente comprovam que era quem queria um enxoval bordado nos anos 60 sabia que era só subir o morro, né? Sabia onde encontrar esse tipo de trabalho, né? E como eu disse, esse grupo ele foi diminuindo por muitos motivos, né? E um dos pontos desse projeto é tentar conversar com essa história, né? Tentar ver como que a gente consegue manter essa história viva, né? O grupo não existe mais, né? Mas a história está aí, né? Então é importante isso que o Manuel falou também, né? Desses espaços, das iniciativas que tentam ativar ainda essa memória. Até porque a gente não quer só guardar esse legado, né? A gente tem isso guardado com carinho, é um legado. Mas a gente quer que conheçam essa história, né? Que é tão bonita, enfim, e passa por tantos nuances de tantos assuntos, como a gente está tratando hoje aqui. E de reativar isso, né? Sim. É um prazer a gente estar aqui falando disso, né? E a gente espera que isso haja uma disseminação, né? Sim. Vocês acham que é lógico que assim tem os fatos, né, de que como as bordadeiras foram envelhecendo, ficaram, né, faleceram e tudo mais, esse grupo deixou de existir porque também não teve uma sobrevida com outras gerações, né? Vocês acham que essa história poderia ter sido diferente, assim, desse grupo continuar de alguma forma ou não? Eu
eu mesma acho que não, porque agora a mulher já pode estudar, né? Já Sim. tem tudo, já faz as suas faculdades, então ninguém vai querer sentar e ficar ali bordando. Sim. Né? Vão querer ir atrás também do estudo deles, né? De outras coisas, né? É, a minha filha também, eu tenho uma filha com 52 anos. Ela é engenheira civil e é professora. Ela tem 2 faculdades. Então, Sim. a outra é. Mas ela borda? psicóloga. Não. Ela sabe. Ela sabe. A avó ensinou ela. Até a neta, até a Júlia ainda faz, né, Manuel? As bolinhas. Sabe alguma E coisa. a minha neta, a bisneta, queria sentar, ela punha ali, ainda faz. Eu acho que poderia ser diferente, sim, se tivesse um apoio, né? Tanto um apoio governamental, como um apoio da própria história, né? Dessa evolução, né? A gente evolui e acaba esquecendo, né? Deixando outras coisas para trás. O preço de um bordado, né? Hoje em dia é muito baixo, né? Não valoriza o trabalho. Se a gente tivesse associações que valorizassem isso, como há, né? Em outros lugares aí de outras artes, né, cooperativas, enfim, eu acho que poderia ter continuado, mas nesse caso específico, né, não teve, enfim. A gente estava conversando aqui mais cedo também que é isso de a vida mudou muito, né, e a gente não tem mais esse espaço para sentar e bordar uma toalha de mesa durante 3 semanas para conseguir receber a família, né? As relações mudaram muito, né? Mas se a gente não consegue manter a tradição porque ela não dá dinheiro, né? Se você não consegue vender uma toalha bordada que você faz, o que a gente faz com essa tradição, né? Tipo, a gente simplesmente deixa ela morrer, né? Só porque ela não dá dinheiro, né? Eu acho que são coisas que a gente não tem muito uma resposta, assim, né? Mas que é importante saber que sua filha sabe bordar, né? As duas sabem, até a netinha. Mesmo que não faça, assim, Mas como não profissão, né? A neta também já está se formando agora. Né? É isso que a Carmina falou também, né? De que hoje as mulheres podem fazer tudo, né? Naquele tempo. E aí, nesse tempo, que foi o tempo da Dona Isabel, talvez o único caminho para se ter alguma renda, algum trabalho, fosse esse trabalho mesmo com o bordado. Ela conseguia bancar, financiar a casa, trazer dinheiro para casa com os trabalhos, assim? Ajudou bastante, meu pai. Ela ajudava bastante. Ajudava a manter a casa com... Ajudava a manter, ajudar a construir. Ela era bem... Sim, com dinheiro do bordado mesmo, né? Ela conseguia. Isso a gente sabe pelas histórias, né? De que muitas das bordadeiras, se não bancavam a casa 100%, ajudavam muito, né? E você percebia que tinha algo contra, assim, da parte do seu pai, dela trazer esse dinheiro com bordado? Não. Não se incomodava. Não. Porque ela já bordava lá, ele de lá já era costume. Já era de lá, já sabe onde estava metido, né? Conheceu ela bordando, né? Conheceu e ele não ligava. Sim, é que a gente ouve algumas histórias também de maridos que não gostavam muito da esposa nessa época trabalhando, né? De trazer dinheiro para casa, né? Trabalhando ele não deixava ela trabalhar, mas em casa sim. Em casa podia fazer. Saía de casa, né? A Dona Isabel, especificamente, né, ela sempre contava uma história de que lá em Portugal, né, como em vários países e várias sociedades, tinha essa questão, né, de você casar com alguém que tivesse ali a mesma condição social e econômica sua, né? E o meu avô, ela contava que ele era muito trabalhador, mas ele não tinha a mesma condição econômica dela, que também não era nada assim, né, fora do comum. Sim. Né? Mas ele conheceu, né, talvez ele não tinha essa questão, né, de se importar, porque ele gostava de trabalhar, né, enfim, e eu acho que ele entendia esse trabalho dela de alguma forma, né? Sim. E inclusive ela casou com ele até muito contra, né, a família. A mãe dela não queria que casasse porque achava que ele não tinha uma condição social boa. Mas a minha avó amava ele, né? Minha avó era muito romântica, né? Então ela amava ele e sabia que ele era trabalhador. Então
Até nisso eu acho que deu certo, né, o relacionamento deles, porque ele apoiava essa arte dela, essa tradição que ela levou para frente. Sim, no próprio livro dá para ver o quanto que ela era apaixonada, né, pelo seu pai, porque tem umas passagens que ela comentava, né? Mas é realmente interessante de ver isso, porque bom, a Dona Isabel faleceu tem 3 anos, né? Seu pai faleceu já tem bastante tempo. O Manuel tinha 4 anos. Isso, Meu pai foi 41 anos. Ele faleceu em 84, 84. Né? Com 56 anos, muito novo. Muito novo, ele faleceu. A questão do nome até da minha avó é interessante, né? Porque ela escrevia, né, Isabel da Paixão Fernandes, né? Porque lá em Portugal não tinha esse costume de adotar o sobrenome do marido. Mas como ele faleceu muito cedo e ela queria mostrar, né, que, puxa vida, eu tive um marido, eu era casado, então ela começou a assinar Andrade. E lá em 96, de tanto ela fazer isso, algumas coisas ela assinava Isabel da Paixão Fernandes, outras Isabel da Paixão Andrade. O cônsul, né, de Santos na época, em 96, né, tem esse documento guardado, né, ele reconheceu que ela era Isabel da Paixão Fernandes, mas ela também assinava como Isabel da Paixão Andrade, e ela tem vários documentos Isabel da Paixão Andrade. Essas histórias são ótimas, né, porque acho que mostra o tanto também como essas pessoas ajudaram a criar um pouco dessa história do que é Santos, né? Essa Santos que é muito ainda é, né? Mas já foi muito mais portuguesa também, né? Quanto que essas coisas que são oficiais também iam sendo dribladas de alguma forma, né? Isso passa também, a gente estava falando, né, de apoios, né? Hoje em dia a gente tem apoios internacionais, né? Poderia ter tido na época para que continuasse, né? Tanto que a minha avó, pela arte do bordado na madeira, né, o governo português, na época, né, durante um período, ele reconheceu que ela contribuiu para a sociedade, que ela trabalhava no bordado, e eles pagaram um valor, né, próximo à aposentadoria para todas essas mulheres, né, que existiu na época, né, foram buscar exatamente, né, não tinha documentos específicos, né, porque ela não tinha carteira assinada, mas houve um reconhecimento de pagar esse subsídio, né, que durou algum período. Eu lembro dela receber esse subsídio e outras bordadeiras também, pela arte do bordado. Foi um reconhecimento, existiu esse reconhecimento, mas a arte não continuou, né? Eu acho que se tivesse tido um outro viés, um outro olhar, talvez continuasse. Isso é uma informação importante que você falou, né, disso de o governo que é, né, do país natal dela, o governo português, exato, teve esse reconhecimento, porém aqui a gente não teve, né? Exato. A gente tem que entender que as coisas têm um tempo de vida também, né? A gente tem que entender também que era um grupo de muitas pessoas, né? A gente tem esse número de 300 documentado, mas, né, na prática a gente sabe que era um número considerável de pessoas, né? Que foi diminuindo e que ficou na mão dessas 5, né? Que eu vou até comentar o nome delas aqui, que era a Dona Isabel, né? A Dona Beatriz de Freitas, a Dona Teresa Gonçalves Pestana, que é a última viva do grupo e ativa, né? A Dona Maria Alexandre, né, que segue viva, mas que tem uma questão aí que ela desenvolveu, né, uma doença onde, né, já não está tendo esse contato maior com as pessoas. A Dona Maria Cândida, não tá? E a Dona Maria Paixão, que são essas as 5 que estavam registradas no livro. É interessante, né, a gente falar que a Dona Beatriz, na verdade, era uma grande agregadora, né, desse grupo. Ela que conversava com todas e, né, convencia de fazer determinada coisa, né? As exposições, enfim, as vendas mesmo, né, nas exposições que elas faziam. A Dona Beatriz foi uma grande agregadora. De né? tentar... E a gente precisa de pessoas agregadoras, né? Com certeza. E é difícil, tanto em Portugal, né, como aqui, né? Às vezes a gente tem pessoas que não agregam, né? Não querem parcerias, não querem fazer as coisas juntas. E isso é importante para a continuidade dos trabalhos, muitas vezes. Não, com certeza, né? A gente sabe que esse grupo, em 85, se eu não me engano, 84, ele se formalizou, né, como a União das Bordadeiras do Morro de São Bento, né? E
aí elas conseguiram algum alcance nessa época dentro disso, assim, né? De funcionar meio que num esquema quase de cooperativa, assim, né? Então, mas tinha a Maria Júlia e tinha a Dona Maria Cândida também, mas ela no começo morreu cedo. Sim, né? E aí foi ficando mais esse grupo dessas 5 pessoas que são Isso as mais porque conhecidas. existia, Né? A da Júlia e a Dona Maria Cândida. existia quem quisesse fazer o trabalho também em grupo e outras não, por N motivos, né? Sim. Então, às vezes porque já tinha sua clientela, né? Às vezes porque aquela exposição, aquelas vendas não davam o dinheiro, não tinha, enfim, não tinha interesse naquilo, né? Então, Sim. por isso que às vezes a gente não vai ver determinadas pessoas que bordavam, sim, né? Sim. Mas que não estavam naquele grupo, né? Enfim. É interessante a gente olhar para isso assim com essa distância, né? Porque quando a gente fala o grupo das bordadeiras do Morro de São Bento, né? A gente talvez tenha uma ideia de que era uma coisa, um funcionamento de grupo mesmo, né? De que todas faziam tudo sempre, né? Mas não, parece que era uma coisa muito orgânica, assim, isso que o Manuel falou, né? Em algum momento ia ser um trabalho que um grupo ia pegar, no outro uma pessoa super ativa trabalhando, mas que trabalhava de forma sozinha, né? Até porque eu não tenho notícia de que elas se reuniam num espaço para bordar juntas, né? As coisas eram entregues, né? E até a gente imagina que existia já um atravessador, né? Que recebia, que tinha esse contato com as fábricas de São Paulo e levava para os morros para bordar, porque sabia que lá tinha gente que tinha essa técnica, né? Então, não só nos morros tinham bordadeiras, por exemplo, a minha mãe chegou no Brasil, ela foi morar no Marapé. Próximo ao morro, mas morava no Marapé. Então existiam em outros lugares em Santos também. Tinha muita bordadeira no Marapé também. Tinha muita bordadeira também. Vieram com ela. Era um reduto também. Acho que esses né? pedaços próximos dos morros, de forma geral. No próprio Jabaquara, né? Santa Maria também, né? Na Nova Sintra também tinha bastante bordadeira. E os bordados iam, né? Determinadas peças iam para uma casa, outras peças iam para outra. Então, pelo menos eu não lembro de notícia que elas se reuniam num espaço e bordavam juntas, né? Sim. Cada um bordava separado, né? Aqueles Sim. jogos que levavam para elas bordarem. Elas tentavam se organizar de uma forma em grupo por alguns motivos, né? Mas o grupo em si não era uma coisa fechada, né? O grupo surgiu mais, né? Assim que foi mais conhecido por conta, até vou dar o mérito, né? Porque foi uma agregadora mesmo, por conta da Dona Beatriz, que agregou, né? Sim. E conseguiu levar essa exposição para outros lugares, né? Sim. Aí o bordado desceu o morro e foi expor na Ilha Pochá, foi expor no Orquidário, né? Muitos anos elas fizeram isso. Sim. E muita gente ia visitá-las porque lembrava que tinha uma peça do seu enxoval que foi bordado por elas. Sim. E ia lá visitá-las. Esse caminho que o Manuel Ricardo falou, acho que é interessante da gente comentar, né, que anos 80, 90, com a vida muito mais modernizada, né, a gente sabe que não tinha mais essa procura mais pela coisa do bordado, do enxoval, né, e aí elas também, eu acho que isso veio de antes, né, elas já iam para alguns lugares específicos na cidade vender os trabalhos, né. Exato. Antes... E chegou mesmo muita coisa, o bordado industrial, né. Eu lembro de uma época até que muitas pessoas do Morro São Bento que gostavam de bordado e tinha quase, ou pelo menos todo mês, tinha uma excursão para Ibitinga, por exemplo, Tá. que é um polo de bordado, né? né? Bordado industrial, bordado à máquina. E as pessoas já não tinham mais o costume de comprar o bordado, porque já não tinha também tanta produção, né? Demorava meses, né? Meses, Sim. até ano para entregar uma peça, mas elas faziam o enxoval com bordado e com bordado de Ibitinga. Olha que só. interessante, né? Então elas agregavam, elas queriam o bordado, mas era mais fácil ir lá, né? A minha avó, por exemplo, teve uma época que ela vendia, ela ia comprar o bordado em Ibitinga, como muitas outras, Sim. e vendiam esse bordado, né? Olha só. Vendiam alguma peça que ela bordava à mão também, mas tinha o bordado de Ibitinga que ela vendia junto. Elas Os lençóis, próprias as já peças tinham uma maiores. consciência de que a coisa já era um pouco Interessante isso, outra, isso, né? Bem interessante. Elas já não tinham mais essa capacidade
capacidade de produzir também, já Sim. estavam mais velhas, Sim. mas elas gostavam do bordado, seja, enfim, de qualquer jeito. Por qualquer motivo. E elas ficavam, né? Elas iam nessas excursões, a dona Dolores era uma que fazia excursão, né? E aí elas iam e elas ficavam, imagina, eu cheguei aí com a minha avó para Ibitingas, elas iam para os lugares e ficavam olhando o preço, sim, mas elas olhavam a qualidade Sim. também daquilo, Só se era parecido ou não. Pelo amor ao bordado, né? É verdade. Mas aí esse caminho, né, foi isso de isso delas irem para a Ilha Porchá, ao Pro Orquidário, isso é anos 90, assim, né? Que elas começaram, já não era mais aquela coisa do enxoval, do ganhar dinheiro, algum dinheiro com isso, né? E aí elas começaram a ficar mais conhecidas fora do morro, né? Porque elas eram vistas sempre no Orquidário, em Santos, e na Ilha Porchá, em São Vicente. Eram lugares de exposição dos trabalhos e de venda também, né? E a gente sabe isso também de que muitas vezes elas iam e ou vendiam pouca coisa ou não vendia nada. Não tinha dia que não vendiam nada. E é interessante que elas foram se adequando a isso também, né? Porque assim, até hoje há quem valorize o bordado e quem pague o preço que ele vale. Sim. Né? Mas também há quem queira ter o bordado e não tem o dinheiro para pagar. Então elas foram se adequando. A minha avó, por exemplo, a dona Isabel, ela começou a fazer lencinhos, né? Então ela era conhecida como a que fazia, ela vendia, e aí ela acabava, minha avó era empreendedora, olha, eu vou falar, porque ela era a que mais vendia. Eram lencinhos mais baratinhos, né? Tá. Lencinhos, Era só no cantinho, 20 por né? 20, Bordado. né? Era pouco bordado e ela conseguia vender mais barato, né? E ganhava quase nada, né? Porque, enfim... 10 reais. Vendia baratinho, imagina. né? Mas ela conseguiu, né, difundir isso também, né? Ela conseguia vender Sim. e conseguia difundir. Enfim, foi Sim. interessante isso. Elas foram se adequando. Né? É interessante você comentar isso porque é esse caminho aí de se não cabe mais a coisa do jeito que era, né? O que a gente pode fazer para que ela continue de alguma forma, né? Você acha que se o grupo, mais pessoas estivessem indo por esse caminho, talvez conseguisse manter um pouco mais esse interesse pelo bordado? Né? Talvez sim. Eu acho que faltou, né, algo inovador, né? E é difícil a gente pensar em inovação quando a gente fala de uma tradição, né? Eu tenho essa dificuldade, eu represento o folclore e eu tenho essa dificuldade. Mas, por exemplo, o trabalho que você faz de ilustração talvez fosse um caminho. Sim. Né? Lá em Portugal eles já têm esse trabalho. As toalhas bordadas, né? Essa impressão hoje em dia, né? Que é quase uma tecnologia 3D, que você olha uma peça, se você faz uma foto de uma peça, você acha que é um bordado. Sim. Né? Feito, né? E na verdade é uma ilustração. Isso já se usa muito em Portugal, já se usa muito, e eu acho que é uma forma tanto de valorizar como também de continuidade, né? Eu acho que falta isso, né? Para que isso continue. Né? Sim, é isso que eu ia perguntar também, né? O grupo deixou de existir, né? Hoje a gente só tem, como eu disse, 2 pessoas vivas, sendo que só a dona Teresa continua ativa e fazendo algo relacionado ao bordado. Com o grupo terminado, né? O que vocês acham que pode ser a sobrevida dessa história do grupo, né? O que vocês acham que falta para manter essa história viva do grupo? Eu acho que a gente precisa descobrir novos caminhos. Eu, por exemplo, eu quero que a tradição não seja esquecida, né? E que até alguém aprenda a fazer para que possa repassar e mostrar, né, como fazia. Até documentários de bordado na Ilha da Madeira é difícil você achar, mas você acha alguma coisa ainda, né, das bordadeiras falando. Você lembra muito das fábricas, das grandes fábricas que tem no Funchal, mas das bordadeiras a gente vê pouca coisa, né? Sim. E na verdade é o trabalho delas que está ali, né? É o suor delas que está ali. Se não tem né? bordadeira, não tem bordado, né? Não tem bordadeira, não tem bordado. Então eu acho que a gente precisa descobrir meios de como fazer isso, né? Sim. Talvez com ilustração, talvez com oficinas, pelo menos para não perder esse contato da linha e agulha,
né? Porque até quem faz ilustração, né, tem a curiosidade de pegar uma linha e agulha e tentar fazer e ver aquilo que está fotografando, né? E talvez as bordadeiras hoje iam ter essa curiosidade de si também, de como você conseguiu fazer esse bordado virar isso aqui, porque para mim é um bordado, né? Então a gente precisa descobrir meios, né? E para isso, né, claro, a gente precisa de incentivos, precisa, né, a gente precisa fomentar isso para que alguém, né, descubra isso, né? Às vezes realmente é uma arte que está esquecida, né? Então as pessoas não procuram mais, não existem mais as fábricas, né, que traziam o bordado, porque as fábricas vendiam o bordado, né? Não existem mais, né? Então não existiam mais quem procurava as bordadeiras para bordar. Hoje ainda existe, mas muito pouco, né? Então, aí a modernidade, né? Eu não consigo lavar um bordado desse numa máquina, mesmo no tanque é difícil de lavar, porque você tem que tirar, você tem que lavar de uma certa forma que não manche toda a toalha, né? Tem toalhas que são coloridas, o próprio linho, né, é muito específico, né, é difícil, então as pessoas não têm mais esse tempo de cuidar daquilo, é um desafio, né, de valorização disso, né? Às vezes, né, a gente descobre, a gente estava falando, né, de 10 em 10 anos aparece o trabalho das bordadeiras, né, de alguma forma, né? De repente aparecer mais, né, aparecer de ano em ano, né? É uma coisa interessante isso, você comentou, né? A gente não tem notícia de uma bordadeira ter recebido um título de cidadã, né, Santos. Não tem, né? Não foram reconhecidas devidamente em vida. Eu acho que ainda há gente que borde, ainda há tempo para reconhecer não só o bordado, mas as pessoas que preservam isso, né? Porque é uma tradição muito bonita, enfim. Sim, era isso que eu ia perguntar, né? Se, na opinião de vocês, tem algo que a cidade deixou de fazer em nome desse grupo, né? Você já respondeu, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que deixou de lembrar, né? Eu acho que sim, deixou de lembrar. Também porque talvez as pessoas deixaram esquecer, né? Enfim, eu tenho essa gana, né? E você também, eu vejo que sim, né? De relembrar, né? Então a gente não pode, né? Tem pessoas que realmente têm que articular alguma coisa para que isso não seja esquecido, né? Mas eu acho que a gente fazendo um trabalho bonito e lembrando dessas histórias, porque é um enredo maravilhoso, né? Enfim, eu digo enredo porque o enredo vende, né? Mas é uma história maravilhosa e cada uma tem a sua história e o bordado tem a sua história, o bordado madeira tem a sua história. Acho que é esse caminho que a gente conversou um pouco aqui, né? De que o bordado da madeira é muito técnico, né? Demora muito para conseguir aprender a fazer os pontos, né, Carmen? Você começou de criança e demora um tempo para você... Demora para aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar. E também é uma coisa que você tem que ir fazendo sempre. Quanto mais você faz, né? Mais prática você tem com a técnica, né? Eu também faço ponto cruz, até fazer umas toalhinhas. Eu aprendi com as freiras, como foi lá nas freiras. Aí é um outro caminho de aprendizado que você teve, assim, também né? Também tive bastante, graças a Deus. E foi bom, viu? Sim. Foi a melhor coisa que ela fez. Sim. E aí acho que é um pouco essa conversa, assim, né? Se não tem espaço para fazer essa coisa como era, né? Tem como fazer de um jeito diferente e carregar um pouco isso, né? Não sei, né? Uma toalha como essa, né? É uma coisa que demora muito tempo para ser feito, né? Tem todo esse trabalho desse recorte, dos pontos específicos que são muito elaborados, né? E que a gente sabe que não existe esse tempo mais, né? Mas se não tem tempo para isso, tem tempo para quê, né? Será que a Dona Isabel aprovaria alguma coisa mais rápida de, sei lá, aplicar numa camiseta, aplicar numa bolsa? Minha mãe, ela fazia colchas que por baixo, até eu tenho uma toalhinha ali, cortava e aplicava. Tá. Também fazia. E ela fazia em colchas grandes. Você põe a colcha estava em cima, né? Você põe o organdinho por baixo, que é aquele pano bem fininho, tu deve saber o que é o organdinho, né? Aquele pano bem fininho. Sim. E ela recortava aquela colcha todinha, que vinha riscada por cima, recortava e bordava.
Que até tem ali uma toalhinha aplicada, mas não é de cetim, não é de organdinha, é diferente. E ela recortava. Era muito elaborado, assim, né? Muito trabalhoso. E ela tinha que ter muito cuidado. Sim. Para cortar no piquê e ficar só no organdinho, mas aquele bordado era lindo. Isso é um tipo de... Ficava, sabe, só aqueles pedacinhos de piquê em si. Sim. E o desenho era organdinho. Coisa mais linda. Vocês acham que se fosse uma coisa mais comercial, né, como o próprio exemplo que o Manuel Ricardo deu, nessa coisa de transformar no lencinho, né, vocês acham que teria saída hoje em dia ainda, né, de fazer esse tipo de trabalho? Eu também trouxe um lencinho ali que é assim também. É esse caminho, né, da coisa um pouco mais... Eu acho que sim, porque simples, olha, né? as pessoas, elas também, né, até acho que as casas, né, diminuíram, né, cada vez um apartamento é menor, enfim, uma peça menor é mais fácil de guardar, né, você pode dizer que tem, né, olha, eu tenho um bordado madeira. Sim. Então eu acho que sim, talvez peças menores, enfim, talvez até uma peça menor, né, a gente tem caminhos, a minha avó, ela fazia peças menores já naquela época, né, caminhos de mesa, né, então ela pensava nos lencinhos, nos caminhos de mesa, que são coisas menores, eu não digo menos trabalhosas, né, mas que tinham o bordado madeira. Sim. E ela podia falar que estava vendendo bordado madeira. Sim, acho que talvez faltou um pouco disso. Eram senhoras, né? Eram senhoras que muitas que não tinham um letramento, né? Às vezes faltou um pouco dessa noção de o tempo mudou, o que dá para fazer, né? Com isso que eu sei, né? Eu fiz o enxoval dos meus 3 filhos, tá tudo lá. Camisinhas, lençolzinho, as colchas. Tá guardado lá ainda. A gente nem tem coragem de usar, né? Olha que interessante. Guarda como né? relíquia. Você assim, vê né? que realmente até as toalhas que estão aqui, a gente tira 3, 4 vezes no ano para usar, né? E às vezes a gente até coloca um plástico por cima, né? Para que não estrague, né? Porque tudo é difícil, né? Para conservar, mancha, né? Você sabe bordar? Suas filhas sabem bordar? Sabe. Sua neta sabe Até alguma coisa faz, também? Mas não bordam, né? Mas não bordam, né? Mas sabem, né? Já é uma ajuda. Elas sabem pegar agulhinha. Sim. E você, Manuel, você chegou a fazer alguma coisa? Nunca aprendi a bordar. O meu papel, na verdade, eu acho que é um pouco de manter isso, né? Porque a minha mãe borda hoje, a minha mãe ainda borda. Tá. Mas ela borda porque eu peço para ela bordar, né? Às vezes tem alguma toalha. Até roupa do grupo que eu bordei, coisa linda. Às vezes eu vou buscar uma coisa lá da tradição, do folclore, eu falo assim, mãe, eu preciso de uma toalhinha bordada assim, assim assado. Porque eu quero que ela faça. E eu quero mostrar isso, né? Até saia de... Fala pra ele. Saia de folclore, do grupo, né? E aí a gente vai buscar, né? Porque o bordado, às vezes a gente precisa uma toalha, né, que desfez um pedacinho ali do caseado. Então eu dou esse trabalho para minha mãe, né, para ela buscar a linha correta naquele tom, é super difícil. E ela vai atrás. Ela vai atrás porque ela gosta, enfim. Vale dizer que você tem esse grupo, né, que chama Cruz de Malta, né? Isso. Que é um grupo folclórico da Ilha da Madeira. Isso. É um grupo Se que quiser representa, falar um pouquinho. O grupo folclórico ele representa as tradições de todo Portugal e também da Ilha da Madeira, né? Porque eu não poderia deixar de representar, enfim. Minha mãe é madeirense, meu pai era madeirense, a minha avó era madeirense. E o grupo não tem esse objetivo só de dança ou só de música. Tem esse objetivo de resgatar mesmo as tradições, né? E de mostrar essas tradições. E por isso até no ano passado a gente fomentou essa oficina de bordado madeira, né? E a gente tem projetos para fomentar outras coisas ligadas a artesanato também. Legal, era isso que eu queria comentar, de que esse espaço que você tem com o grupo também de alguma forma ajuda a manter essa tradição do bordado, né? Porque os trajes dos dançarinos trazem bordado em algum momento. Trazem bordado, as tradições também, enfim. Mas os trajes
sim, trazem o bordado, né, nos coletes. Sim. Tem algumas saias do continente que também tem o bordado, né? Já são técnicas diferentes, mas são bordados também. Sim. E o grupo ajuda também a reunir a família, né? Porque aí a minha irmã mais nova dança, a minha irmã mais velha dança, Que a minha legal. mãe vai, ela veste um traje característico, eu vou, a minha esposa vai, a minha filha vai. Então ajuda a reunir a família Até também. o sobrinho pequenininho já vai. Já tem que trilhar o caminho também de tradição, né, Carmina? A gente está encerrando aqui a nossa conversa. Se vocês tiverem mais algo para trazer da memória da Dona Isabel, mas eu queria encerrar com uma pergunta também: como que vocês gostariam que essa memória do grupo e da Dona Isabel enquanto bordadeira, né? A gente sabe que, né, as pessoas têm muitas facetas aí, a faceta que a gente conhece da Dona Isabel é enquanto bordadeira, né? Como que vocês gostariam, né, que a memória dela enquanto bordadeira, enquanto pertencente a esse grupo, fosse mantida, né? Se dá vontade de que as pessoas saibam mais dessas histórias, né? De que seja mais visto. Ela tinha bastante alunas e as alunas tratavam ela muito bem. Como ela não sabia, né, escrever, elas pegavam o livrinho dela, faziam para ela. E ela tinha muita aluna japonesa. Olha Não só. era, Manuel? Ela dizia, meu Deus, como essas japonesas bordam. É interessante isso, né? Você vê. Porque o Japão, ele passa, né, as tradições assim, né? Consegue, eu acho que, de alguma forma, não sei, né, manter, né, certas coisas assim com mais facilidade até. Sim. Né? Talvez sejam mais rígidos, né? Não Sim. sei. E é interessante isso que minha mãe falou, que ela tinha muita aluna japonesa, olha. Olha, até agora ainda. Isso nos cursos que ela dava pela prefeitura, né? Nos cursos, isso. Então ela ficava toda feliz. Ela falava para elas mesmo, vocês bordam, ele ensinava, elas bordavam. Aprenderam bem com a... Bem, aprenderam. E talvez é o interesse do próprio japonês de manter essa tradição, né? Sim. Que talvez falte um pouco no português, não sei. Sim, né? Enfim, é isso que a gente estava conversando mais cedo aqui também, né? De que as tradições, se ela não tem valor monetário, né? Se eu não consigo vender uma toalha dessa, a gente vai deixando de fazer a coisa porque não vira dinheiro, né? Então acho que uma das perguntas também para a gente, né, tentar responder em algum momento, né? Isso de o que a gente faz com a tradição quando ela não vira dinheiro, né? Sim. Encontrar formas de preservar essas tradições, né? Uma coisa interessante de falar também, era até uma pergunta que você me fez antes, né? O que a Dona Isabel estaria pensando disso que a gente está fazendo aqui hoje? Achei interessante. Eu acho que ela ia estar dando pitaco em tudo. Eu acho que ela ia falar, olha, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui não é assim, né? Porque ela tinha esse conhecimento mesmo, né? E ela gostava de passar esse conhecimento. E ela gostava de quem quisesse aprender, né? Como minha mãe gosta de ensinar também, né? Para quem quer aprender. Ela tem até uma aluna especial lá no Centro Cultural. Olha só. Ela ensinou a menina bastante, porque elas faziam assim, como ela não sabia ler, ela reclamava, né, mano, às vezes. Elas, sabe, empurravam para ela o que queriam, né? Sim. Mas ela falava, chegou duas alunas, elas não me deram e não sei o que, ela achava ruim, mas ficava quieta. Ela queria ensinar, né? Ela queria ensinar. E com o ensino, e com isso até, né, alguém considerava que aquela pessoa não queria aprender, então, né, mas ela cativava as pessoas, a minha avó, ela cativava as pessoas. Sim. É interessante. Aí Então ela eu acho que sabia ela ia passar pra frente. ela ia estar dando pitaco aqui, em tudo, dando a sua opinião, mas eu acho que ela ia estar muito orgulhosa, assim, né? E aí ela falava assim, eu peguei a menina já está fazendo bolinhas e pontuaste, mas tem lá umas que falam, Dona Isabel, sua aluna já borda? Ela falou, borda, vem ver, tá aqui borda. Ela tem nova, né, Manuel? E ela conseguiu, essa menina, aprender certinho. E é por isso que lembram, né? Lembram desse grupo até hoje, Sim. lembram dela até hoje, né? Não só pelo bordado, eu acho que são as histórias, é a técnica, sim, é como ela passava essa técnica, e isso trazia a valorização do bordado também, mas existiam muitas histórias, né?
É isso, né? Eu quero agradecer aqui mais uma vez essa conversa ótima com a Carmen, né? Com o Manuel Ricardo, né? Em memória aí da Dona Isabel, né? E do grupo também. A gente vai ter outros vídeos conversando aí com outras pessoas que tiveram contato com esse grupo. E é isso, espero que vocês gostem. Obrigado. Também quero te agradecer, também gostei de saber que você borda. E olha, meu padrinho lá em Portugal bordava. Olha só. Caseado das toalhas do altar até. Homens bordando, que ano isso, Carmen? Eu tô com 75, eu nasci na casa dele. Uns 80 anos por aí. Olha só. Ele já morreu um tempão. Mas não, isso aí não, porque lá também naquele tempo já tinha, que eles ficavam lá vendo as mulheres bordar, né? E já ia fazendo aí, também. Acho que ele achou bonito e caseava. Começou a fazer. Caseava bem, minha mãe falava, caseava Olha bem só. Mesmo. Precisa ter mão e paciência, caseado, né? Era só esse caseado, mas diz que ele caseava bem mesmo. Legal da gente encerrar com essa conversa também, né? De que também bordava. para continuar fazendo é só ter vontade e aprender, né?